Salve, bem-vindos ao canal Viver de Kitnet, sou o César Barroso. Quero cumprimentar com muito carinho você que está em vários cantos do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Rio Grande do Sul, Goiânia, Bahia, Sergipe. Você que está nos Estados Unidos, na Austrália, Nova Zelândia, na Holanda, na Bélgica, na Colômbia, na Venezuela, todo mundo que está chegando junto dessa grande força que é o Viver de Kitnets, que é, na verdade, a introdução ao mundo do compartimentamento de espaços, que é a revelação da verdade do investimento mais seguro do Brasil neste momento, que é a tendência que os grandes estão falando e que eu, muito humildemente jornalista, venho aqui compartilhar com você, com a autoridade de quem vive disso, com a autoridade de quem colhe todos os dias os frutos de ter feito um esforço concentrado por mais de 20 anos, 30 anos, tendo sido um morador de kitnets, um trabalhador com uma imobiliária que administrava kitnets para outras pessoas, um construtor de kitnets próprias que pôde entrar na renda passiva e também colocar a família na renda passiva. Toda essa experiência eu tenho compartilhado a cada vídeo aqui com você. E hoje eu quero fazer uma mistura geral por causa de notícias que eu vi na TV. Então eu vou falar de ovos, carne e kitnets. Como que é possível misturar ovos, carne e kitnet? Primeiramente, é preciso que você deixe seu like, se inscreva no canal, coloque seu comentário. Tudo isso impulsiona o vídeo para outras pessoas. E por causa desses likes, muita gente boa está chegando no canal e você nunca sabe qual dessas pessoas vai ser fundamental para você, essas pessoas que estão se alinhando nessa teoria. Se você lê os comentários, você vê que famílias estão encontrando um norte, um caminho para seguir, reorganizando suas finanças, reorganizando seus investimentos, redimensionando seus projetos, trabalhando com o seu patrimônio de forma mais otimizada. Então, quanto mais pessoas tiverem acesso a essa verdade, aí sim a mudança começa a acontecer. Recentemente eu vi na TV uma reportagem falando sobre ovos. Por acaso a minha cidade ela é a capital dos ovos, tem produção de ovo em pasta, ovo em pomada, ovo em pó, tem várias indústrias de ovos, né? E o Jornal Nacional da TV Globo divulgou que o brasileiro está consumindo muito mais ovos. Por que o brasileiro está consumindo muito mais ovos? E essa reportagem vem de forma positiva. Positiva, uma ova, ovo, ova, significa o seguinte: tá difícil para todo mundo, então a proteína mais barata sempre foi o ovo. Quem você não conhece, quem você conhece que já na infância comia pão com ovo? As pessoas, quando diziam que a coisa estava muito difícil, comiam ovo. Eu vou falar sobre a importância da proteína animal, mas quero deixar claro aqui que eu já fui vegetariano, vegano e crudívoro. Eu cheguei num momento da minha vida que eu cheguei a não comer nada que passasse pelo fogo. E ainda dei aula disso. Eu sou empreendedor. Se eu for falar de tudo que eu empreendi, eu cheguei a empreender um pouco nessa questão do crudivorismo, que é não submeter nenhum alimento ao fogo. Então, eu já fui radical. E porque eu fui radical, eu perdi um pouco da minha saúde e desesperadamente eu voltei a comer ovo. E também, como eu gosto muito de bacalhau, voltei a comer peixe. Não como frango, não como carne de porco, nem carne de vaca, nada. Mas do ovo e do bacalhau eu não abro mão. Do salmão também, qualquer peixe, né? Mas quando a gente tem que pensar no sentido da proteção, da segurança alimentar, aí a gente tem que ter uma expansão da visão. Não vou ficar agora provocando as pessoas dizendo quem está certo e quem está errado. Na Bíblia está escrito... Foi Paulo, tem um texto do apóstolo Paulo dizendo coma carne. Ele fala que ninguém pode criticar ninguém por suas preferências. Mas quando eu digo que o Jornal Nacional está dizendo que os brasileiros estão comendo ovo, o que está no meio dessas conversinhas, né, da imprensa? Né? Ela é direcionada, as conversinhas são direcionadas para dizer que está tudo bem, né? Está difícil para todo mundo, então
taca comer ovo. Aí a indústria dos ovos está percebendo que existe, né, essa demanda, que nunca se consumiu tanto ovo, que consumindo o dobro em relação ao mesmo período de não sei quando. Roda um pouquinho da reportagem para você ver. Alternativa para carne, o consumo de ovos está batendo recorde. Na casa da Célia, ele está sempre lá, pronto para ser levado da geladeira para a frigideira. Bem mais econômico, né? Bem mais barato do que carne. Carne tá um absurdo de caro. A dona Lídia compra 1,5 dúzia toda semana. E quem é que come tanto ovo assim? Ai, eu e meu marido. A gente come bastante. Ovinho quente de manhã, omelete no almoço, ovinho frito da tarde. A gente come bastante. O ovo está cada vez mais ganhando espaço no nosso prato. Tanto que o Brasil deve alcançar pela primeira vez a média mundial de consumo. Quando 2019 terminar, cada um de nós vai ter comido, em média, 230 ovos. É quase o dobro do que a gente consumia há 10 anos. Essa mudança de hábito está associada ao preço do ovo. Comparado com as outras proteínas animais, como carne ou frango, é a mais barata e tem reflexo em toda a cadeia de produção. Então tudo bem, agora quem é que está ganhando dinheiro com ovo? Todo mundo que produz ovo, legal, quem tem granja, a indústria toda, e a gente vai comendo ovo, porque a gente consegue garantir a nossa proteína, e é bom mesmo, né? Se de repente esse mercado do ovo não for interessante para alguém, logo o ovo vai voltar a fazer mal para a saúde, vai aumentar seu colesterol, então todo mundo brinca, né? O que pode essa semana e o que não pode. Então agora pode comer ovo, todo mundo come ovo. E se você está duro, sem grana, coma ovo. E se você vai construir kitnet, se precisa juntar dinheiro, então coma mais ovo, né? Porque o ovo está barato. Eu realmente compro aí 30 ovos por R$10, né? Aqui eles vendem por R$10. Em tudo que é lugar vende ovo. Nunca vi tanto ovo. E a gente realmente, quando eu compro logo duas, não sei se o nome é caixa, mas 2 caixas de 30 ovos e vai embora rapidinho. E essa reportagem do ovo, ela veio, coincidentemente, muito motivadora, logo depois da reportagem da carne. Aí eu fico irritado, foi aí que eu comecei a ficar pau da vida. Por quê? Porque recentemente a carne do Brasil, por várias doenças, vários problemas, ela ficou proibida em vários países, teve esse problema da friboi, aquela coisa toda. E aí a carne ficou desnecessária para os importadores. A carne baixou de preço? Não baixou. Os caras seguram o boi no pasto. O brasileiro que se ferre, o preço não vai baixar. Essa é a regra. O brasileiro tem que camelar, nós somos a massa. E quando eu venho aqui no Viver de Kitnet, em cada vídeo eu estou dizendo o seguinte: entenda que você é massa. Entenda que é tudo feito para você ficar adormecido. Então você, o adormecido, come ovo, taca ovo para dentro. Beleza? Beleza, tá bom. Então vamos falar da carne. Por que agora a carne, mesmo com toda a crise que houve da carne, política, sanitária, a carne nunca baixou de preço. A carne fica do mesmo jeito. E agora a carne subiu, alguns tipos de carne subiram 10%, outros tipos 15%, e outros, não vou tentar descrever qual filé que tá 20% mais caro, de um dia para o outro. Por quê? Oriente Médio, outros países e a China estão consumindo a carne brasileira, porque a Austrália está no limite e os outros países produtores como a Argentina têm crises políticas, então o Brasil é o queridinho da exportação. E aí, quando tem exportação, o mercado local, que é o mercado de pessoas desrespeitadas, sofre com o aumento da carne. E se você ver a reportagem do Jornal Nacional, que eu vou colocar aqui um trechinho, você vai ver que deliberadamente os produtores de carne estão deixando o gado no pasto para subir o preço. E dane-se você. Dane-se você. O preço da carne vermelha disparou em todo o país. E o principal motivo vem de fora. O preço alto encolheu o bife no prato do brasileiro. Estou perguntando para ela o que aconteceu. Porque por que aumentar desse tanto assim de uma vez só? Em São Paulo, o preço do quilo da carne atingiu a máxima histórica de R$ 15,79 hoje. Segundo especialistas, o aumento das exportações para a China, Rússia e Emirados Árabes foi o principal motivo da alta para o consumidor. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. Os grandes players como Argentina, Paraguai, Uruguai têm limites geográficos, problemas políticos. A Austrália, um grande player, também tem problemas naturais de seca, chuva e também já exporta 80% da sua produção.
União Europeia, alto custo de produção. O Brasil está para a produção de carne bovina, assim como o Oriente Médio está para a produção de petróleo. Além disso, o período de estiagem mais longo neste ano deixou o pasto seco, que não engordou o gado e colocou ainda mais pressão no mercado. E terceiro, um movimento especulativo que os produtores, na expectativa de que o preço aumente, acabam segurando um pouco mais esse gado e demoram um pouco mais para enviar o animal para o abate. Fim de ano e o consumidor espera mesmo que o preço da carne suba por causa das festas de confraternização, mas estava acostumado com um aumento de até 10%. Só que subiu bem mais que isso e foi além do que cabe no bolso de muito brasileiro. O preço do quilo da carne subiu em média 20% em novembro, na comparação com setembro deste ano. A gente vai ter que trabalhar bastante, suar a camisa aí, para conseguir trazer um preço mais acessível para o consumidor, mas sem dúvida o preço que era no passado, esse não volta nunca mais não. É assim que funciona. Então, se você quiser se revoltar contra esse aumento do consumo da carne, vai para o ovo, porque o Jornal Nacional já está te dizendo que tem ovo. Não fique triste não, coma ovo, tá tudo bem. Você não vai comer carne, porque aumentou 20%, coma ovo. Tá bom, beleza. O que tem ovo, carne, a ver com kitnet? Por que a reportagem do ovo veio depois da reportagem da carne, que veio depois da reportagem dos imóveis? A reportagem dos imóveis, essa é a que mais pega. E essa eu vou exibir, vou procurar exibir na íntegra aqui. Tudo tá bacana para os tubarões. Os tubarões, que são as construtoras, aparecem no Jornal Nacional como os benfeitores. O presidente lá da Associação dos Loteadores, dos Incorporadores, explica como é que se administra o gado, né? Como é que funciona, como é que faz o gado. Olha só, a taxa Selic baixou, deixar o dinheiro alugado para o governo não interessa mais. Então é preciso tirar esse dinheiro, porque ele não rende mais, ficar parado não rende mais, né? Então vamos tirar esse dinheiro. O que a gente vai fazer? Olha, o dinheiro está barato, tem recurso, vamos agora fazer novos prédios. Então, eu falei isso recentemente em áudios e vídeos, que as construtoras já estavam abrindo capital na Bolsa de Valores para poder arrecadar recursos. E o que elas querem fazer com esses recursos? Construir. Então, a notícia de 2 anos atrás, que a gente cansou de ver, aluga-se, vende-se, agora é constrói. Voltou o movimento de crescimento. Esse movimento de crescimento, de lançamento de apartamentos novos, ele existe porque existem compradores. As famílias compradoras, elas estão com capacidade de endividamento. Então, é importante que o gado tenha capacidade de endividamento nesse momento para comprar os imóveis que as construtoras vão fazer. Então, elas já estão fazendo, existe todo um sistema para que o financiamento aconteça e você realize o seu sonho da casa própria. Lembre-se, eu falo de várias maneiras, que você precisa pegar uma borracha, apagar na sua cabeça, sonho da casa própria, deleta e coloca o sonho do meu primeiro imóvel de renda. Sonho do meu primeiro imóvel de renda. Eu explico essa fórmula de várias maneiras e hoje eu vou aproveitar essa reportagem do Jornal Nacional para explicar que o sonho da casa própria novamente começa a ser colocado para o rebanho. Atenção, rebanho, temos imóveis novos para vocês. E aí, o Jornal Nacional coloca um jovem, eles falam da família, mas eles pegam um jovem feliz da vida. E o jovem, você nota, no fundo você percebe o constrangimento desse jovem, em cada palavra dele você percebe o constrangimento dele de ter comprado um imóvel de 28 metros quadrados. O que é uma kitnet? Um imóvel de 16 a 30 metros quadrados. Ele comprou um imóvel de 28 metros quadrados em 30 anos. 30 anos, pagando R$900. É para tocar música fúnebre. É para tocar uma música, caramba, e enganar o sujeito. E o sujeito foi convencido a estrelar uma reportagem do Jornal Nacional. Gente, presta atenção. Se for uma família, eu não vou entrar na discussão. Família precisa de um lugar para morar. Tem um marido, tem a esposa, tem 2 filhos. Precisa de uma estrutura mínima para viver. A economia da família, sendo 3 vezes superior a R$900,
você vai lá e compra e você garante o seu teto. Agora, um jovem sozinho, que pode morar com os pais, pode morar numa república, pagar R$300 numa vaga de quarto, ele vai lá e assume um compromisso de 30 anos, os 30 melhores anos da vida dele, ele vai receber o salário dele e vai levar uma bocada de R$900. Ah, César, mas ele pagava isso de aluguel, tudo bem. O que acontece agora? Ele é dono de uma dívida. Essa dívida está exatamente colocando nesse jovem, que eu vou mostrar agora na reportagem do Jornal Nacional, as correntes. Quem vai ser esse cara daqui para frente? Um zumbi, um autômato. Ele vai trabalhar, ele vai falar assim, comprei um apartamento bacaninha. Eu duvido que o apartamento ali, acho que ele comprou decorado, porque tá bem bacana o apartamento dele. Mas parece que ele tá dentro do apartamento decorado, só que tem uma hora que ele lava a louça, então é dele ali o negócio. Vamos lá. Ele vai chegar no emprego dele, vai falar pros amigos, então, né, eu tenho que comprar um apartamento, eu tenho que pagar R$900, então não posso perder esse emprego. Eu já falei em outro vídeo que você sofre vários tipos de abusos, sofre vários tipos de bullying durante o seu trabalho. Primeiro porque tem menos emprego e mais gente procurando. Eu ouvia o seguinte abuso do meu chefe: César, tem uma pilha de currículos na minha sala. Toda vez que eu queria pedir um aumento, alguma coisa, tem uma pilha de currículos na minha sala. Então, olha, fica quietinho na sua. Meu chefe falava para mim assim, você sabe que o jornalista não tem vida pessoal, então você vai dobrar o seu horário agora, na hora de eu ir embora. Eu sofria esse tipo de abuso. E esse dano, depois eu já falei no outro vídeo, esse dano, ele tem um dano moral, que é falar assim, olha, eu tenho 30 currículos aqui, 300 currículos aqui, esse é o dano moral. Falar para mim que eu não tenho direito à vida privada, né, é um dano moral. Se eu tivesse gravado isso aí, eu teria recebido uma indenização. Depois que eu saí da TV, eu descobri que existe o dano existencial. O dano existencial é aquele dano de você marcar de ir na igreja, fazer oração e o chefe botar você para trabalhar mais tarde, você perde uma coisa simples, como uma igreja. Comer um hot dog com a família, um dogão à noite, porque você passou do horário. Ou se você trabalhava de manhã e tinha uma folga à tarde, você tinha uma consulta médica, você perdeu a consulta. Dano à sua existência, ao seu prazer de existir, à sua pelada, jogar futebol, que a gente chama de pelada, com os amigos. Quando a empresa interfere nos seus compromissos banais, para eles é banal. Tudo que você vive fora da empresa é banal. Você é um cara banal. Você sempre vai ser banal para a empresa, porque você acha que é importante para a empresa até o momento que a empresa fala assim, seus serviços não são mais necessários. Aí você descobre que você era útil enquanto era útil. Depois que você não é mais útil, você é um inútil. Então você sai. Então a empresa, ela não entende que você tem a vida pessoal. Não está no escopo da empresa respeitar a sua vida pessoal. Porque o teu chefe ele não tinha, então ele já teve essa cultura também de ser desrespeitado, então ele desrespeita, ele acha normal. O que acontece com a mentalidade desse jovem? O que acontece com a força de viver desse jovem? Ele está num grilhão, isso vai tirar a capacidade criativa dele, vai tirar a capacidade dele de mandar o chefe para aquele lugar, porque se ele perder o emprego, ele não paga os R$900 da prestação. E se ele ficar alguns meses sem pagar, a casa dele vai ser retomada e vai ser leiloada para um cara que fez o curso de compra de imóveis em leilão. Por que você acha que existe curso hoje online ensinando você como comprar imóveis em leilão? Por quê? Porque o cara está pagando, ele pagou lá 70 mil no apartamento de 250, ele perde aquele imóvel e aquele imóvel é leiloado por 70 mil. O banco só quer receber os 20 mil que ele perdeu, que o banco deixou de receber, ele quer receber aquilo ali. Então ele leiloa pelo valor do que ele quer receber, ou seja, 20 mil, vamos supor, 20 mil que você deixou de pagar e os 70 mil que você já pagou. Então ele leiloa por 90, ele pega o dele, devolve o seu e quem fez o curso de como comprar imóveis em leilão consegue comprar um imóvel em leilão. O lance desse jovem que comprou esse apartamento é ficar dependendo do emprego de uma maneira subserviente que faz com que ele vire uma pessoa frágil. Ele vira o para-raio de tudo que tem de ruim na empresa. Por quê? Porque o outro, que é mais jovem, mais arrojado, que já tem sua casa própria, já pagou, ou mora com os colegas da República, ou pode voltar para a casa dos pais, é aquele que o chefe chega, bate na porta do cantinho dele lá, fala, não me incomoda não, porque senão eu vou embora daqui agora, que é o pessoal da geração dos millennials. Eles só trabalham se eles estiverem sentindo prazer de fazer. Se eles não estiverem sentindo prazer, eles vão embora, eles não estão nem aí. Então eu não quero que você seja essa pessoa. Se eu estou certo ou estou errado em relação a comprar imóvel financiado,
eu só quero que você entenda o limiar. Se você se aprisionar numa dívida dessa, você vai ser uma pessoa muito mais humilde, com muito menos energia e vigor, que é o vigor do empreendedor, aquele que chuta tudo pro alto e se reinventa. Então, para não ficar muito explicando a reportagem, põe um trechinho da reportagem, a notícia sobre esse aumento do mercado, e aí você já vai ver na notícia que já está com preço mais alto, porque a procura é grande. Então os caras estão bem, tem grana, tem capital, já estão prevendo subir o preço, porque tem muita gente querendo. E aí dá um exemplo do rapazinho que está obedecendo, está bem obediente, sustentando tudo isso. Vai lá, roda o VT. A redução da taxa de juros aqui no Brasil tem sido fundamental na retomada do setor da construção civil. Deve estar difícil dormir até tarde por aqui. 1, 2, 3. Na mesma avenida da Zona Oeste de São Paulo, contamos 11 empreendimentos novos. No terceiro trimestre, o número de lançamentos de imóveis residenciais cresceu 23% no país. E as vendas subiram 15% sobre o mesmo período do ano passado. Foram mais de 30 mil unidades. A reação do setor, que começou em São Paulo, está se disseminando aos poucos. Belém, Salvador e Goiânia tiveram aumento nas vendas e nos lançamentos. No Rio, Belo Horizonte e Curitiba, as vendas não reagiram, mas o número de lançamentos subiu. A redução dos juros tem sido fundamental para a recuperação, diz a Associação Brasileira das Incorporadoras, que calculou: cada ponto percentual a menos na taxa pode atrair 2 milhões de famílias para o financiamento imobiliário. Porque no longo tempo do financiamento, 20, 30 anos, a prestação cai bastante. Então aumenta o número de pessoas que têm capacidade de renda para comprar imóvel. Mais da metade dos imóveis lançados no país tem 2 quartos, como esse aqui de 55 metros quadrados que acaba de ficar pronto. Esse perfil de imóveis tem a ver com o tamanho das famílias cada vez menores e também com o bolso. Agora que você já tem noção de como é que está o mercado de imóveis, vamos ver o jovenzinho que eles usaram como exemplo. Murilo comprou um ainda menor, de 28 metros quadrados. Deu o FGTS de entrada e financiou o restante em 30 anos, com parcela inicial de R$ 900. Deu para pagar e não vai ficar tão pesado, né? Primeiro imóvel, né? Próprio, assim, comprando com o meu trabalho, com o meu suor, então é sempre muito gratificante, né? A maioria dos imóveis, como o dele, foi financiada com recursos do Minha Casa Minha Vida, para famílias com renda mensal de até R$ 7 mil. Nessa construtora, o lançamento de apartamentos deste perfil aumentou 40% este ano. Qualquer que seja o valor, a orientação é nunca comprometer mais de 30% da renda com as prestações. Precisa, né? Fazer as contas para não se enrolar também, né? E juntar aquele dinheirinho ali, né? Então, antes que você tire o seu julgamento, eu agora quero te levar a uma conclusão do que seria o meu conselho para esse jovem. Qual é o meu conselho para esse jovem? Meu jovem, você tem R$ 900 para pagar de prestação. Então, o que eu vou sugerir para você? Por 1 ou 2 anos, você, precisando morar, procure ter um site chamado RoomGo, R-O-O-M, Go. É um site só de quartos. Alugue um quarto de R$ 300. Vá morar num quarto. Pega esses R$ 600 e aí você compre um terreno. Parcelado. Você comprou o seu terreno. Você tem R$ 600, você está pagando. Beleza? Beleza. Quanto que você tem sobrando aí? Você tem algum dinheiro? Então você já está comprando o seu lote. Qualquer dinheiro que sobrar a partir de agora, você vai construir uma kitnet nesse terreno. Essa kitnet, ela custa R$ 20 mil. Como que você vai fazer? Você vai pegar e vai na Casa de Material de Construção e vai ver se você consegue um crédito lá. Você vai na Caixa, que é onde você ia comprar o seu apartamento de 30 anos, e tenta pegar um Construcard, que é um cartão de crédito para a compra de material de construção, que você deve ter que pagar em 36 meses, ou seja, em 3 anos. Consiga esse cartão. E aí sim, converse com aquelas pessoas do seu bairro que sabem fazer obra e faça uma kitnet de 16 ou 20 metros quadrados. Faça essa kitnet. E aí você aluga essa kitnet por R$ 500. R$ 500. Não, aqui no meu bairro não aluga, periferia, tá bom, R$ 400. Tô falando que se você tá pagando R$ 300 numa vaga, e é uma vaga de quarto, logo o apartamento não pode custar 300, então ele vai custar 500. Vamos lá que seja 400, cenário pessimista. Você acabou de aumentar a sua renda em R$ 400. Então você já tem o dinheiro para pagar o material de construção,
Um pouquinho do seu 13º, da sua restrição de imposto de renda, um pouco que você se aperta, você paga a mão de obra. Essa kitnet, ela vai te custar 20 mil reais. Mas não é só 20 mil reais. Até você preparar o terreno, até você pagar todas as taxas, pagar o projeto do arquiteto, a escritura, isso aí vai de 6 a 8 mil reais. Essa parte de preparação da documentação toda, do habite até lá no fim, não é à vista, vai pagando. Mas você pode fazer sem licenciar imediatamente a obra, sem alvará, é um risco, mas as pessoas fazem. E num Brasil onde você tem a opção de ser sugado aqui no pescoço por uma construtora que te vende um apartamento de 28 metros quadrados para você pagar 30 anos, R$900, então, licença poética aqui para eu construir minha primeira kitnet. Você gerou R$500. Com esses R$500, você começa a virar o jogo. Mas, com certeza, no seu terreno não cabe mais. E se daí você conseguir fazer duas, você tem 1.000 ou 800. Você já tem uma para morar e uma para alugar. E tudo isso num período... Eu levei 30 anos para entender isso. Eu sofri, chorei, me endividei, passei muito sufoco para entender a dinâmica das coisas. Você acaba de ter, com algum esforço, o seu primeiro imóvel para renda. E aí é uma kitnet, duas kitnets, R$800, ou R$900, ou R$1.000. E aí você pega esse dinheiro e começa a quitar todas essas dívidas que você fez. Desde a documentação, o terreno, ele precisa ser preparado. Então, os R$20 mil são os R$20 mil da kitnet, tá? Vamos separar bem. Vai lá, prepara o terreno. Quanto é que o cara da máquina cobra para nivelar o terreno? R$90 a hora, R$120 a hora. Quantas horas vai? Vai 4 horas. Beleza, o cara da máquina nivelou o terreno. Tem que fazer um murinho no terreno? Às vezes um muro pode custar R$10 mil. Às vezes você pode botar só uma cerquinha e tal. Tem que pagar o cara que faz a medição do terreno e poder separar o terreno. Tem um nome para isso, a delimitação do terreno. Todas essas despesas, a gente vai ensinando como é que faz isso aqui no canal. Você tem que ir preparando o terreno. Aí sim, quando você fizer a fundação, você comprou pedra, areia, ferro, madeira, arame, fez a fundação. Você comprou 2 milheiros de tijolo, fez as paredes. Comprou o material da laje ou simplesmente um telhado, uma telha de fibrocimento ou o que eu falo de galvalume, que é uma telha sanduíche de isopor, o que você escolheu, fechou, comprou a caixa d'água, ligou, botou aquelas peças fundamentais para a pessoa utilizar a casa, um pouquinho de azulejo, revestimento, banheirinho, pia, aquilo ali pode te custar R$20 mil. Tem gente no canal aqui dizendo que é 15, tem gente dizendo que é 25, tem gente dizendo que a fossa é mais. Então a fossa, se lá não tem questão sanitária do esgoto, não conta. Se você tiver que cavar uma fossa, não põe nos R$20 mil. São os gastos adicionais para você preparar o terreno. Então a kitnet, esse cara tá falando que essa pessoa existe, tá? Ela tá rodando aqui no canal. Ela é que paga o aluguel para você. Essa pessoa que não acredita, é ela que vai pagar o aluguel. Ela precisa existir. Então, quando ela falar, você é obrigado por compartilhar. Porque a estrutura que você prepara no terreno é a mesma para 1, 10 ou 20. Então, você não pode dizer que você gastou 8 mil para preparar o terreno e a kitnet é 20, que ela que te custou 28. A mesma estrutura que está ali serve para 10, serve para 20. Então, esse valor que você gasta em preparação do terreno, ele se dilui em tudo isso, entendeu? Então, outra coisa, se você desistir de fazer kitnet, fizer uma casa bonita com 3 quartos, 3 suítes, é a mesma estrutura, é o mesmo nivelamento de terreno, murinho, jardim, a garagem, cobertura da garagem, tudo isso vai impactar na obra também, né? Então, essa preparação você tem que começar a fazer. Mas, nessa linha de sacrifício pessoal, eu estou te dando um sacrifício de 2 a 3 anos e você vai ter 27 anos de liberdade. Não é muito? Não é bacana? Não é bacana você ter 27 anos de liberdade? Não ficar devendo para ninguém? Imagine você que tem a sua casa própria, mais uma sua kitnet própria, você mora nela e ainda tem mais 2 jovens te pagando, que ainda viram seus amigos. Como é que você vai chegar no seu ambiente de trabalho? Fala, meu irmão, se você me mandar embora hoje, com R$1.000 eu vivo. Vivo sim, mesmo que eu vá comer num R$1, vá almoçar na casa da minha mãe, que eu vá andar de ônibus, mas com R$1.000 eu vivo.
E aí eu posso dizer o seguinte, eu vou trabalhar no emprego que eu me sinta bem. E não precisa ser esse emprego que tem que pagar 3 vezes mais do que eu ganho para que eu tenha 30 dias de vida infeliz para comparecer com R$900. Eu posso trabalhar numa ONG, ser feliz ajudando crianças e não ganhar nada, simplesmente pelo prazer de existir, porque eu só tenho um dia de cada vez para viver. Não posso viver 30 dias com um salário apertado, sofrendo para chegar ali na Caixa Econômica Federal e alimentar todos esses tubarões que fazem coisas pequenas para vender e põe ainda no Jornal Nacional que dando dica de que você tem que se programar, porque senão você vai se enrolar. Eles estão avisando que você vai se enrolar. E o sistema é feito para que 40% ou 30% das pessoas se enrolem e eles voltem a ganhar dinheiro retomando o imóvel de você também. É uma jogada caracu. Eles entram com a cara. E você... O que acontece? Você fica tentando se esquivar disso aí. Então, quando a gente chama aqui no canal, eu chamo às vezes para uma conversa séria, não é toda hora que eu chamo, mas eu chamo uma conversa séria, eu estou colocando aqui meio que a fórmula para você, que é jovem, que tem uma alternativa de se apertar. Então, as famílias, me desculpem, talvez você não consiga sair dessa situação. Uma família constituída com 2 ou 3 filhos, não dá para jogar os filhos, espalhar na casa dos outros, passar esse sufoco. Não recomendo isso, você pode até ter problema com o conselho tutelar. Então, aí é o caso de você realmente comprar um imóvel. Mas se você é um jovem dinâmico, está na batalha, não entra nessa. Estou dando a dica aí. E olha, me desculpe as pessoas que vão escrever comentários contrários ao que eu estou falando. Você que vai escrever um comentário dando uma nova versão para essa história, você vai cair na categoria do meu cliente, o que paga o aluguel para mim. Saiba disso, tá bom? O que eu desejo agora é que você, pelo menos com essa chacoalhada que eu estou te dando, você veja que existem 2 lados dessa moeda, dessas conversinhas fofas de Jornal Nacional e dos outros veículos de comunicação que estão a serviço de quem? Não sei, não vou dizer. Pode estar a seu serviço também, mas lutando pelos seus direitos, na compreensão deles. Mas agora que a gente jogou essa luz, que a gente colocou essa visão mais clara, aí talvez você fale assim, não, eu tenho uma segunda opinião. E eu quero que você tenha essa segunda opinião, tá bom? Muito obrigado por me ouvir. É um desabafo? É um desabafo. Às vezes as coisas me irritam. Mas é também um alerta, tá bom? E se esse alerta foi útil para você, coloque aqui o seu like, coloque o seu comentário e compartilhe também esse vídeo com as pessoas que você ama, porque eu tô falando de coração, tá bom? Um beijão do César Barroso. Valeu!